Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Seja bem-vindo. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse primeiro sábado, agora repleto de competições europeias, dia 6 de agosto, tá bom? Vou fazer junto com vocês esse meu planejamento. Antes, vou passar um pouquinho, óbvio, em como foi essa sexta-feira, o que eu tinha de oportunidade, o que eu de fato aproveitei e o que eu tinha, obviamente, para assistir e o que deu ou não oportunidade. Tá, vamos começar aqui falando sobre isso antes da gente começar o vídeo. Eu acho que fica legal assim a gente fazer isso daqui para frente, porque eu não estava conseguindo fazer isso por conta dos horários, né? Eu tô gravando esse vídeo depois da conclusão aqui de Arsenal e Crystal Palace, 2-0 para o Arsenal. O jogo que eu tinha separado para trabalhar em back, que é o jogo do Lyon, ele não me deu leitura para trabalhar a favor, tá? O Lyon começou tomando alguns apavoros do Ajaccio e por mais que tenha saído na frente e até feito 2-0, eu não tive confiança. As oportunidades cedidas pelo Lyon não me agradaram, não justificavam uma odd tão esmagada, inclusive a odd do Lyon chegou a corrigir um pouco, então em momento algum eu tive vontade de me expor em algo a favor do Lyon, tá? Então, dos backs favoritos do dia, nenhum deles, só tinha o Lyon, encaixou. Aqui no Leia pela equipe em campo, eu trabalhei nos dois jogos, os dois jogos me deram oportunidade, eu consegui pegar o primeiro gol do Trabzonspor contra o Istanbulspor, foi de escanteio, esse gol, inclusive fiz algumas anotações aqui sobre o Trabzonspor, que foi o campeão e é o atual campeão da temporada passada, né? O atual campeão da competição. Um time muito sólido, apresentou um padrão muito forte, me deu a oportunidade de pegar esse primeiro gol, me deu a oportunidade de me manter dentro da posição em alguns momentos, me mantive até o final do primeiro tempo, tá? Um time bem superior ao adversário, me passou uma boa impressão, então eu pretendo continuar observando nas próximas rodadas, tá? Me passou uma leitura muito boa, daria até para ter pego esse gol em back ao Trabzonspor, mas como eu tinha pouco conhecimento da equipe, eu acabei pegando em lei ao Istanbulspor, foi o meu primeiro gol assim da temporada de fato europeia. Às 15 horas começou esse jogo. O Crystal Palace com o Arsenal, não peguei o primeiro gol do Arsenal veio num momento onde o Arsenal estava... o Crystal estava melhor em campo, a odd do Arsenal já tinha retornado, ele começou bem, mas a odd já tinha voltado, e não foi um gol que eu consegui pegar, eu já estava fora do mercado. Eu vim trabalhar nesse jogo no Match Odds no segundo tempo, fazendo algumas correções de mercado aqui no Crystal, o jogo já estava 1-0, bem tranquilo, também não me expus tanto. A hora que o Arsenal deu uma leitura para mim de que iria recuar, iria proteger a vantagem no placar, aí não justificava ficar exposto no Match Odds, mesmo já tendo um gol a favor. Depois o Arsenal acabou fazendo um gol com um gol contra do Crystal, né, uma jogada do Saka, mas não estava dentro do mercado, então só fiz algumas correções, tá bom? Na correção de preço também, que aí são jogos mais parelhos, o Dundalk com o Derry City, acho que já terminou, se eu não estou enganado, o time do Dundalk estava perdendo esse jogo, inclusive eu martelei bastante aqui para vocês tomarem cuidado, que esse time do Derry era muito perigoso, né, que tinha ótimos números, mas aqui, pelo que eu tô vendo, o Dundalk conseguiu empatar no último lance do jogo, então o jogo ficou 1-1, né, dois times bem parelhos que realmente acabou empatando 1-1. Os outros dois jogos aqui, Vila Nova e Guarani, né, o Ituano e Grêmio, no caso, as quatro equipes envolvidas, o jogo ainda não começou. Tá? Então, se eu for buscar algo, vai ser relacionado ao que eu comentei ontem. Nos mercados de gols, eu não consegui fazer esses primeiros jogos da Bundesliga 2 e da Terceira Liga da Alemanha por conta de horário. Tive que resolver algumas coisas aqui do sítio antes e só fiz o jogo do Eintracht Frankfurt contra o Bayern de Munique. Não está aparecendo aqui, mas foi 6-1 para o time do Bayern de Munique. Daria para ter pego no Match Odds, em back Bayern, daria para ter pego em lei ao Frankfurt. Tá, mas eu separei esse jogo para trabalhar gols e eu me expus aqui numa longa exposição, bem no início do jogo, foi bem fácil de ver os espaços e eu trabalhei o 4,5, o over 4,5. E esse over 4,5 ele não precisou ser fechado, né? Geralmente depois de 2 ou 3 gols a favor da minha posição nessa minha estratégia, eu free beto, né? Eu tiro a responsabilidade, mas a intensidade do jogo era tanta que eu fui deixando. Quando eu tive o quarto gol a favor da minha posição, que já deixava o 4,5 como se fosse um limite,
Eu falei, não, vou esperar até o intervalo, faltava ali coisa de 10 minutos, e o Gnabry acabou fazendo o quinto gol do Bayern um pouquinho antes aqui do intervalo, foi aos 43, né? Então foi gol do Bayern aos 10, aos 5, aos 10, aos 29, aos 35 e aos 43. E a gente estava conversando ali na leitura como é complicado, né? A gente vem de uma temporada, uma início de temporada brasileira, né? Jogos aqui da Série B, Série A, cenários sul-americanos, e a gente às vezes não consegue se adaptar logo de início à intensidade do futebol europeu, uma coisa absurda, às vezes até a gente deixa as oportunidades passar. Não sei se é o seu caso, mas essa troca de temporada só sul-americana para início de temporada europeia, para mim é muito doido, assim, sabe? Porque eu preciso, às vezes, me encher de confiança e falar, cara, realmente é o que você tá vendo. Não é uma pegadinha, tem muito espaço aí, tá cheirando a gol de fato. E aí, acabei me soltando aqui e fui buscar os 5 gols aqui no jogo do Bayern. Realmente, para mim, tava uma leitura muito clara. E às vezes a gente fica ressabiado do tipo, será? Mas é porque a gente tá, né, assistindo o futebol brasileiro aí, que é um padrão de intensidade completamente diferente. Então, a gente vai ter que se adaptar com essa mudança, né? Uma mudança, óbvio, positiva. Então, trabalhei o jogo do Bayern, trabalhei o jogo do Istambul com o Trabzonspor, um pouquinho do jogo do Crystal com o Arsenal e não trabalhei o jogo do Lyon. E foi isso. Foi uma tarde de trabalho, por enquanto, bem tranquila, sem nenhum gol contra a posição, sem nada de muito especial, sem nenhuma alavancagem. Um dia normal de trabalho por aqui e, na minha opinião, bem trabalhado. Tá bom? Então vamos para o dia 6. Eu já separei aqui, como eu falei para vocês, todos os jogos que eu pretendo observar. Óbvio, vou eliminar alguns junto com vocês aqui, mas separei por odds, tá? Então tem aqui a galera do over goals, que eu já provavelmente eu vou ficar de olho mesmo em gols, que é da Alemanha. Tem a galera super favorita, tem os favoritos e tem as equipes parelhas, tá bom? Então já fiz essa separação aqui junto com o radar esportivo. Beleza? A gente vai falar sobre cada um deles aqui no nosso planejamento. Agora sim, seja bem-vindo. Meu nome é Theo, muito prazer. Esse é um canal sobre trade esportivo. Se você quiser se inscrever no canal, cara, vai ser um grande prazer ter você por aqui. Eu espero que eu consiga te ajudar. Esse é um planejamento pessoal, tá? Então, principalmente agora no início da temporada europeia, eu vou falar muito sobre o meu conhecimento sobre as equipes, sobre as minhas anotações e, obviamente, criando cenários para que eu possa trabalhar ao vivo, tá? Então, mesmo que você trabalhe aí de forma pré-live ou até mesmo de forma recreativa, eu espero conseguir te ajudar com mais informações. Muitas ligas ainda não estão sendo exibidas no nosso PDF de apoio, porque elas acabaram de começar, tá? O PDF de apoio está aqui, eu coloquei, ó, hoje tem diversas ligas aqui no PDF, eu ainda não coloquei as principais porque, obviamente, elas estão começando agora, então não tem estatística nenhuma, não vou puxar da temporada passada. À medida que as rodadas forem acontecendo, eu já trago para cá, tá? Por exemplo, a Bundesliga 2 começou há 3 rodadas atrás, ela já está por aqui. Beleza? Para ter acesso ao PDF de apoio, descrição do vídeo ou primeiro comentário fixado, tá? Basta você ser membro aqui do canal. Vamos começar com... Opa, apareceu o botão do like de novo, então se você não apertou o like aí, agora é a hora, né? Para não ficar de fora, tá bom? Vamos embora. Antes, deixa eu lembrar vocês, eu esqueci de abrir aqui na minha tela, não sei se eu vou conseguir abrir agora, talvez eu consiga. A minha parceira Betfair está oferecendo até o dia 8 que no caso é, se eu não me engano, segunda-feira, né? 6 é sábado, 7 é domingo, 8 é segunda, tá aqui, ó. Aí. R$5 todos os dias para você apostar, fazer a tua fezinha lá na Betfair. Leia os termos de uso. Se você não tem conta na Betfair, link aqui embaixo para você se inscrever e fortalecer o canal. Fechou? Minha parceira Betfair. E óbvio, se você quiser também participar de outro sorteio de uma banca de R$30, primeiro comentário fixado te explicando como é que funciona. Não spama aí embaixo não precisa botar seu nome 200 vezes, aí é sacanagem, entendeu? Todos os dias eu faço sorteio aqui. Então vamos lá? Vamos começar. O Overgoals, para quem já me acompanha, é de praxe, né? Campeonatos de segunda divisão da Alemanha, Bundesliga 2, todos os jogos eu venho para ficar de olho em gols. Não necessariamente significa que eu vou entrar em gols, mas eu vou buscar, tá? Vou buscar leitura para estar a favor de gols e às vezes até de uma possível alavancagem. Hamburgo e Heidenheim para mim é um dos principais jogos da rodada, tá? Um clássico, já virou clássico de Bundesliga 2, afinal de contas
O Hamburgo está preso nessa caverna do dragão aí, vai fazer 5 temporadas. E o Heidenheim talvez seja um dos caras que mais ajuda o Hamburgo a se complicar, tá? Odd baixa do Hamburgo como é de costume, mas o Hamburgo não começou bem a temporada, com uma derrota já em 2 jogos. O Heidenheim começou 100%, não tomou nenhum gol até o momento. Deixa eu ver se tem aqui já no radar esportivo. Tem, ó. 2 jogos, 2 vitórias, 4 gols feitos, nenhum sofrido, tá bom? São 2 times muito bons de bola aérea, sempre foram. O Heidenheim deve complicar a vida do Hamburgo aqui, sim, pelo menos com alguns gols. Não é necessariamente uma derrota do Hamburgo, mas o Hamburgo adora se complicar dentro de casa. Então acho que pode ser um jogo interessante para gols. Paderborn e Hannover também pode ser um jogo interessante. O Hannover fez algumas contratações, trouxe uma galera boa, ofensiva, para tentar dar um gás aí na equipe, mas não começou muito bem não. Tá? Um empate, uma derrota. E o Paderborn já começou sendo o melhor ataque da competição logo de início, mesmo sem o seu atacante Sven Mitchell, que foi para o Union Berlin no meio da temporada passada. O Paderborn começou muito bem. Dentro de casa já tem uma vitória, se eu não me engano, né? Um jogo, uma vitória, então 5 gols feitos, 0 sofridos. Vai ser o osso duro aqui pro Hannover. Também espera o mercado para gols. Regensburg, aquele meu Regensburg, amigo meu, que eu sempre critiquei na temporada passada, né? Na verdade não foi sempre assim. O Regensburg na temporada passada ele começou de forma alucinante. Inclusive liderou por 11 rodadas seguidas. E parece que vai ser mais ou menos isso, tá? Olha lá o time lá na primeira colocação. O que acontece? O Regensburg ele não tinha elenco suficiente na temporada passada e também demonstrava alguns cansaços, né? Alguns desgastes dentro de campo que faziam eu acreditar que o time ia cair de rendimento. Muita gente me xingou aqui, mas não é porque eu não gosto da equipe. O Regensburg foi o time que mais marcou de bola aérea talvez na Europa. O time é muito bom de bola aérea, de bola alçada na área, mas demonstrava um cansaço, acabou terminando no 10º Blau lugar na temporada passada, né? Então teve uma queda muito forte. Voltou começando bem, 2 jogos, 2 vitórias, 5 gols feitos, nenhum sofrido, vai ser osso duro também para o Nuremberg. Nuremberg que é um time grande na Alemanha, mas vem fazendo temporadas bem xoxas do Nuremberg, não dá para criar nenhum tipo de expectativa, assim, não tem muita qualidade, não tem muita característica específica no Nuremberg. Então um jogo bem parelho, mas eu acho que o Nuremberg aqui pelo início da temporada pode até ser um pouquinho mais favorito, tá? E o Hansa Rostock com o Arminia Bielefeld. O Arminia não começou bem a temporada, o Arminia acabou de ser despromovido da Bundes 1 para a Bundes 2. Isso obviamente afeta um pouco o emocional do time, né? É comum isso acontecer, aconteceu com várias equipes que caiu, inclusive com o Hannover, que eu acabei de falar. 2 jogos, 2 derrotas para a equipe do Arminia, vocês não estão vendo aí porque está no monitor maior aqui, 1 gol marcado, 5 gols sofridos, mas o Arminia não perdeu tantos jogadores assim, tem um elenco maduro, tá? Inclusive na temporada 2019-2020 o Arminia talvez tenha sido um dos times de Bundesliga 2 que subiu para mais avassaladores que eu vi, com odd de 1,30, 1,35, deitando no adversário, mas tudo passa, né? Pelo visto. O Arminia não tá bem. O Hansa Rostock, característica do Hansa é boa defesa, muita bola aérea, tá? Pelo visto tá sendo isso aí. 2 jogos, 1 gol feito e 1 gol sofrido. Só. Então vai continuar mais ou menos do jeito que a gente espera. Não é time para ficar brigando lá em cima, não. Uma coisa que tem que ser levada em consideração, o Hansa, pelo menos nas 2 últimas temporadas, se desorganizava muito quando estava atrás do placar. Enquanto estava na frente ou estava empatando, time completamente organizado defensivamente. Depois que toma o primeiro gol, é um Deus nos acuda. Tá bom? Então vem para trabalhar gols aqui, só dei um overview, um panorama aqui das equipes. Vamos para os super favoritos, a gente tem vários, hein? Puta merda, ó. Fulham e Liverpool. Fulham e Liverpool, às 8h30 da manhã, começa amanhã, sabadão, para quem não gosta de acordar cedo, uma pena, tá? 5 horas da manhã eu já tô levantando da cama. O Liverpool pega o Fulham que foi o atual campeão da Championship, com quem? O maior artilheiro, talvez, acho que ele bateu o recorde, né? O Mitrovic, que é da seleção sérvia, que vai pegar o Brasil na Copa do Mundo. Excelente time de bola aérea, cuidado, tá? Mas o Liverpool vem com mod 1,25. Para quem tem método, para quem quiser buscar, acho que vale a pena ficar de olho aqui num back favorito no primeiro tempo. Ao Liverpool, ou qualquer outro tipo de back que você costuma trabalhar, tá? Esse aqui é da minha estratégia, eu vou tentar buscar algo a favor do Liverpool aqui. Outro jogo em inglês que me interessa muito é o Tottenham, tá? Eu não tô entrando em estatística porque é a primeira rodada, mas, por exemplo, o Liverpool manteve e teve uma apresentação muito boa na
Como é o nome da Copa? Community Shield. Escudo da comunidade é mais bonito, né? Inclusive, dando uma apagada ali no brilho do Haaland, né? O Darwin Núñez foi um destaque, e foi um belo destaque. Então eu tô bastante empolgado com essa temporada do Liverpool. Mesmo com a saída do Mané, o time que fez gol hoje no Bayern, o time continua muito bem ofensivamente. Eu acho que a gente pode buscar algo. O Tottenham se reforçou ofensivamente muito bem. Trouxe o Perisic, que estava na Inter, trouxe o Richarlison. Olha, estou bastante com uma expectativa muito boa também que o Tottenham passe a me dar padrões de back. O Tottenham não me dava assim padrões de back com muito, como é que eu vou dizer, conforto, porque o estilo de jogo do Conte, para quem conhece, o estilo de jogo do Antônio Conte é diferente do que a gente costuma ver em Liverpool, em City, no Bayern. Por quê? O Tottenham é superior em velocidade, é um time de contra-ataque, o Conte gosta de jogar de forma reativa. Então, você tem uma odd de 1,33, mas você às vezes está vendo o adversário povoando o seu campo, está vendo o adversário finalizando contra a sua meta. Não é fácil isso aí, não é bom, né? Mas eu tô com essa expectativa aí de que o Tottenham vai tentar mudar um pouco isso com o... Vamos ver com as contratações, né? Vou dar esse voto de confiança para ficar de olho nesse jogo. Não custa nada, mas geralmente se o Tottenham mantiver ali o estilo do Conte vai ser complicado, tá? Outro jogo que a gente já tem estatística, que é o Bodo Glimt contra o Odd. O Odd não é um time bobo, inclusive no último jogo aqui do Odd, o time perdeu para o Rosenborg, mas chegou a abrir, se eu não me engano, 2 gols de diferença, tá? A classificação aqui do Bodo, dentro de casa, 4 vitórias em 8 jogos, nenhuma derrota, 8 gols sofridos. Como visitante, o Odd tem 3 vitórias em 8 jogos, tá? Deixa a gente dar uma aprofundada aqui usando um pouco o PDF de apoio. Vamos buscar aqui estatísticas do Bodo Glimt. Tá aqui o Bodo Glimt. Vamos ver o que a gente pode buscar, já que a gente tem aqui na mão, vamos usar, né? O Bodo foi o primeiro a marcar em 50% das vezes que jogou em casa, particularmente eu acho baixo, tá? É um time que falha pouco em marcar, mas acaba sofrendo gol com uma determinada frequência. O time do Odd não tem nada de muito especial, um time que falha bastante em marcar. A criação do Bodo Glimt é bem superior ao adversário, principalmente o aproveitamento. O aproveitamento do Bodo Glimt é ainda melhor do que a sua criação. O time sofre os mesmos gols, mesma quantidade de gol de chance que cede, né? Já o time do Odd oferece muito mais chance ao adversário do que gols sofridos. Pode ter a ver com a qualidade ofensiva do adversário, mas se você botar o Bodo Glimt, que tem um aproveitamento superior ao que cria, então provavelmente esse time do Odd aqui está enrolado. O Bodo venceu metade dos primeiros tempos que fez dentro de casa, perdeu 25%, marcou 10 gols e sofreu apenas 4. O time do Odd, deve ser assim, ó, DD Odd, tem 13% de vitória no primeiro tempo, marcou apenas 2 gols. O segundo tempo do Bodo Glimt é ainda superior, tá? Eu acho que a gente pode ficar de olho sim nesse back a 1,30, desde que a gente tenha, óbvio, leitura para isso, tá? Os primeiros tempos aqui, o time do Bodo Glimt costuma marcar com bastante frequência. Mas, se a gente olhar aqui momentos dos gols, Bodo Glimt, como a gente viu ali, também melhora ainda mais no segundo tempo, né? Talvez o segundo tempo seja um pouco mais para o mercado de gols. Eu vou manter o Bodo Glimt aqui com uma expectativa às 11 horas. É o mesmo horário ali Aliás, tem vários jogos às 11 horas, né? Pelo menos dá para consultar. Isso não mata ninguém. Dá uma olhada no jogo para ver se tem padrão. Falando nas 11 horas, temos os 2 jogos da Escócia. O Rangers pega o Kilmarnock a 1,20. Nada de muito diferente do que está acostumado o Rangers, né? Dentro de casa com um padrão muito forte de superioridade. Vou ficar de olho aqui sim. E o Celtic pega o Ross County. Esse Ross County, eu já fiz alguns jogos ano passado, na temporada passada no caso, é um time muito chato, tá? Principalmente de ir pra cima, é muito porra louca, vai pra cima com muita vontade. Geralmente são jogos bons para trabalhar o mercado de gols, tá? Dentro de casa aqui, essa pré-temporada não tá tão boa, mas geralmente são jogos bem interessantes. As últimas vezes que se enfrentaram, o Celtic venceu 1, 2, 3, 4 e geralmente ali com pelo menos 2 gols, tá? 1,22 tá justo, né? Para a superioridade do Celtic. Vamos ver se eu vou ter leitura para isso. 3 jogos às 11 horas.
não custa observar, né? Aí o que eu costumo fazer? Um deles deu padrão e eu estou dentro do mercado, foco nesse jogo, esquece o resto. Pelo menos eu trabalho assim, tá? Outro jogo de início aqui, o Ajax, eu confesso para vocês que nunca foi assim um time fora da Champions que eu observei com tanto afinco, né? Não que não seja uma equipe de qualidade, pelo contrário, mas muitas odds amassadas, esmagadas, odds de gols, dentro de casa então nem se fala, mas tudo bem. Eu acho que dá para observar aqui também, é que eu já estou muito povoado nessa faixa das 11 horas com 4 jogos, eu vou deixar o Ajax aqui de fora, tá? Mas não tem nada a ver com ter valor ou não ter valor. Acho que tá muito over aqui a minha faixa das 11 horas. Rosenborg e Rancan começa aí depois do almoço. A gente tem que parar para comer, né? 1,44 contra o Rancan. Vamos ver o que a gente tem de informação aqui no nosso PDF de apoio. O Rosenborg dentro de casa tem 5 vitórias em 7 jogos. Eu acho que já teve mais um jogo aqui, eu preciso atualizar esse PDF, mas dá pra gente utilizar como base. O Rancan venceu apenas um jogo fora de casa até o momento. Nossa, saiu na frente em poucas situações. O time falhou pouco em marcar. Isso é bacana. Não é um ataque excepcional, mas é um time que marcou em todos os jogos que fez fora de casa. Então já anota isso daí, porque é importante, tá? Em relação à criação, mais um time aqui da Noruega que é melhor do que a própria criação de chances. Então o time cria 1,69 e marca 2,29. Isso tem a ver com aproveitamento principalmente da parte, da parte ofensiva, né, dos atacantes. O time é muito bom, os atacantes são muito bons e conseguem aproveitar muito bem. Já o time do Rancan também cria menos oportunidade comparado ao time do Rosenborg, mas também é muito efetivo no que se propõe. Já a parte defensiva é um time que cede mais oportunidade. Então, de novo, vai ter dificuldade aqui contra o Rosenborg, porque o Rosenborg já é um time que aproveita mais do que a média, né? Então é bem provável que o Rancan se complique aqui. Primeiro tempo, Rosenborg venceu 71% dos primeiros tempos, o Rancan só 14%. De novo aqui, parece um bom jogo para ficar de olho no back favorito no primeiro tempo, desde que a gente tenha leitura, é claro, mas lembrando que o Rancan é um time que consegue marcar com frequência fora de casa, tá? Então vamos tomar um pouco de cuidado com isso daqui, porque pode ser que o gol venha mesmo com o padrão de superioridade do Rosenborg, e aí não tem como escapar, às vezes, de um prejuízo se você está dentro do mercado, mas se começar a dar alguma incidência, algum indício de que o Rosenborg não tá isso tudo, não vai pela camisa não, que é furada, tá? Cuidado aí. O que mais que a gente tem aqui? O PSV. Opa, não marquei o Rosenborg aqui. Back favorito. O PSV pega o time do Emmen. Não sei se esse time do Emmen ele veio da segunda divisão. Não era um time muito conhecido por mim. 1,22. Eu vou deixar de fora mais um jogo da Holanda aqui. Olha só, hein? Não é preconceito não. Mas é porque eu desconheço a equipe do PSV. E eu vou ser bem sincero com vocês. Eu tenho trabalhado o PSV em jogos de Copa. Então, Conference, Europa League, Champions League, eu não tenho problema de trabalhar. Inclusive, o PSV tem sido muito bom para trabalhar essas Copas. Mas no campeonato holandês eu não fui, né? Assim como no Ajax, um fã do PSV, assim, de forma muito afinca. Então, é questão de não acompanhar a equipe. Não dá para trabalhar em cima de todos os super favoritos. Então, esse aqui eu vou deixar de fora às 15 horas, tá? E vou dar uma olhada em PSV e Clermont. É assim que fala? Um francês, um Clermont. O Clermont foi um bom time na temporada passada, se manteve na primeira divisão. Vai pegar um PSG que está me passando uma impressão bem melhor do que na temporada passada, inclusive defensivamente falando. Talvez, e muito por conta da parte defensiva, eu deixei o PSG de fora do meu cartel de times super favoritos para trabalhar. Talvez esteja aqui uma temporada onde o PSG pode voltar a encher os meus olhos, tá? O time trouxe aquele treinador campeão do Lille, parece um treinador muito organizado. A Copa do Mundo tá chegando aí, os jogadores querem chegar voando, Mbappé, Neymar, Messi.
Vamos ver se a parte defensiva também faz o seu trabalho. O PSG na temporada passada ele foi excluído por mim logo nas primeiras rodadas, porque jogava de qualquer jeito, muita desorganização defensiva com o Pochettino, e tinha que correr atrás do resultado perdendo o jogo lá no final. Isso aí, para mim, não é um time que passe confiança, tá? Mas vamos ver. Essa temporada pode passar, então eu vou colocar o PSG aqui como uma possibilidade de back favorito, tá? Já trouxe aqui ele para cima. Olha, tá cheio, hein? O dia amanhã vai ser cascudo. Por último, aliás, tem mais dois, né? Porto e Marítimo, normal. Aqui eu vou deixar o Porto de fora só pela odd, tá muito baixa para mim, assim como eu fiz hoje com o Benfica. Benfica jogando hoje com, se eu não me engano, foi o Boa Vista, venceu por 4-0, sem muita dificuldade. O Marítimo costumava complicar bastante a vida dos grandes lá na ilha, mas hoje em dia já não é tanto assim, né? O Porto, atual campeão da competição, vem com muita força para poder buscar de novo, ou tentar buscar de novo esse título. Mas essa odd para mim, ela é muito baixa. Quem sabe aí uma odd um pouco mais alta, talvez fora de casa, depois eu tente trabalhar o Porto. E por último, o 100% de aproveitamento em casa na Série B, Cruzeiro contra a Tombense. Tá? E aqui a gente pode utilizar o nosso PDF de apoio de novo aqui. Deixa eu buscar esse jogo do Cruzeiro aqui. Eu sei que é complicado colocar um jogo de Série B num back super favorito, uma possibilidade, mas vocês vão ver que o Cruzeiro em casa é realmente assim, é uma coisa absurda, tá? Deixa eu pegar aqui. Novo Horizontino, pronto. Tá aqui, ó. Presta atenção nos números. 10 jogos, 10 vitórias. 90% das vezes o time saiu na frente. Em 80% dos jogos ele não sofreu gol, não falhou em marcar em nenhum jogo. O time da Tombense sai na frente em apenas 20% das situações fora. Falha bastante em marcar. Não é um time que sofre tantos gols, mas acaba sofrendo pelo menos um por jogo, é uma média ali. O time do Cruzeiro, ele tem um aproveitamento um pouquinho abaixo do que cria. Poderia estar marcando mais de 20 gols já, mas tem uma média defensiva muito boa. Tá? Poderia estar sofrendo mais gols também. Óbvio que tem a qualidade ofensiva do adversário ruim daqui da Série B. O time da Tombense oferece ao Cruzeiro e vai oferecer ao Cruzeiro muita chance de gol, mas o time tem sofrido menos do que deveria, porque o ataque do adversário não é tão bom. Tá? O Cruzeiro no primeiro tempo tem uma média de 60% de vitória, só tomou um gol, não perdeu nenhum primeiro tempo, e não sofreu gol em 90% das primeiras etapas. Isso é muito bom para trabalhar a favor. A Tombense venceu apenas 10%, só perdeu 20%, marcou 3 gols, tomou 6. O Cruzeiro continua muito bem no segundo tempo, repete quase que as mesmas coisas, e a Tombense melhora levemente ali a parte de vitória, tá? Nada de muito especial aqui nas bolas aéreas. Então, assim, vale a pena assistir. Mesmo que você não trabalhe o jogo, você não clique no mercado, cara, assista o jogo do Cruzeiro contra a Tombense. Só se mudar muita coisa do que a gente está acostumado a ver. Realmente, assim, é um time muito forte, tá? O jeito que o Cruzeiro marca, a marcação dupla, a intensidade, isso é muito parecido com o que a gente vê em algumas ligas europeias, tá bom? Então a superioridade, a distância do Cruzeiro para os adversários, a maioria dos adversários na Série B é muito grande, tá? Então eu vou ficar de olho aqui numa possibilidade de trabalhar a favor do Cruzeiro, sim. Apesar de ser um time na Série B, eu acho que vale apenas a consulta, pelo menos, tá bom? Então fechamos aqui a parte de super favoritos. Olha, amanhã, isso não quer dizer que eu vou fazer back ao Liverpool, ao Tottenham, ao Bodoglin, ao Rangers, ao Celtic, ao Rosenborg, ao PSG, ao Cruzeiro, em todos os jogos, tá? Isso quer dizer que eu vou buscar a leitura para estar a favor. Não confundam as coisas, tá bom? Então tem bastante jogo, principalmente aqui na parte das 11 horas, eu vou ter que filtrar os jogos, o que tiver dando leitura para mim, eu vou ficar de olho, beleza? Agora vamos para a parte dos favoritos. Os favoritos a gente tem aqui 2 jogos na Alemanha, 2 jogos na Inglaterra e 1 jogo da Série B. União Berlim joga com Hertha Berlim. Essa odd do Hertha, do União, na minha opinião, ela tá numa linha tênue entre o justo e a especulação.
O União Berlim fez uma ótima temporada no último ano. Perdeu o seu atacante, o Tayo, que foi para o Nottingham Forest, o artilheiro da equipe. Tem homens de frente que podem suprir esse jogador, tá? Trouxe ali um jogador do Young Boys, trouxe um jogador do Greuther Fürth. Tem homens que podem suprir. É um time muito organizado. É um exemplo de time que subiu da Bundesliga 2 para 1, se organizou, se estruturou, vem fazendo boas vendas, né? O Tayo, por exemplo, se eu não me engano, eles pagaram ali 8 milhões, venderam por 20, vem fazendo caixa, vem se classificando para competições europeias. Então é um time, assim, muito bom de se observar, um time xodó mesmo. Tem que mudar esse escudo aí porque é feio. Se fosse um escudo, principalmente para quem faz vídeo, é ruim você colocar a capa do União Berlim ali, mas é complicado. Tinha que ser um escudo redondo, mas tudo bem. Deixa assim. Eu tô ali entre aceitar essa cotação de 1,75 do União para buscar algo contra o Hertha, porque o Hertha não fez uma temporada boa na temporada passada, e essa minha dúvida se o time vai continuar mantendo essa mesma intensidade. Mas tudo vale a leitura, tá? Então esse jogo eu vou trazer aqui para um Leia Pior Equipe em Campo para ficar de olho nessa possibilidade de trabalhar em Leia ao Hertha, que disputou a relegation na temporada passada e venceu o Hamburgo e se manteve na primeira divisão, tá bom? Outro jogo de favorito é o Wolfsburg contra o Bremen. O Bremen também passou por uma dificuldade no ano retrasado, desceu para a Bundesliga 2, ficou lá e subiu de volta. Acho que ele ficou 2 anos, se eu não estou enganado, né? Eu posso estar fazendo confusão. Mas o Bremen é um time que hoje vai precisar se reerguer de novo, tá? Passou por um momento ruim, perdeu vários jogadores, vai precisar fazer boas contratações. O Wolfsburg trouxe algumas peças, mas sinceramente não é aquele Wolfsburg do passado que a gente pode confiar para trabalhar back o tempo todo. Esse jogo, para mim, ele está tendendo muito a ter possíveis até correções do lado do Wolfsburg, tá? Mas eu vou manter ele aqui com uma possibilidade de leitura em Leia para a equipe em campo também, tá bom? Muito cuidado. O Wolfsburg não vem fazendo boas temporadas. O Weghorst, que foi, se eu não me engano, o destaque do Wolfsburg no início da temporada passada, né? Antes da janela, se eu não me engano, de inverno, acabou indo para o time do Burnley, lá na Inglaterra, enfim. Na Inglaterra, eu não sou nenhum especialista na Premier League, times de meio de tabela. A gente tem o novo rico Newcastle contra o Nottingham Forest. E a gente tem o Nottingham Forest se reforçando muito, tá? O time trouxe principalmente o Tayo, que eu comentei do União Berlim. Tem outros bons jogadores por ali. Foi o time que contratou e vai levar o Scarpa. Olha, o Scarpa que está jogando muito bem aqui no Brasil em janeiro, tá? Então, óbvio, a gente tem um Newcastle muito mais preparado. No fim da temporada passada o time já estava muito organizado, até chegou a ter risco de rebaixamento, mas melhorou muito. O Nottingham Forest subiu, não foi campeão, mas subiu, acho que se não me engano, pelos playoffs, né, da Championship. É favorito o Newcastle, mas eu gostaria de observar esse jogo, tá? Eu venho como um espectador para observar e fazer as minhas anotações do que eu posso esperar desse Newcastle, que a gente tem muita expectativa do Newcastle, mas por enquanto ainda não teve assim tanto investimento. O time já gastou uma grana ali com contratações do Bruno Guimarães, por exemplo. Então, vamos dar tempo ao tempo para ver se de fato o time vai confirmar. Outro time que eu tô ali com as minhas dúvidas é o Chelsea. Tá? O Chelsea teve alguns atritos já com o Thomas Tuchel. Ele fez algumas declarações ali falando que o elenco não mudou, então não dá para esperar coisa diferente. Isso aí é complicado, né? Você acaba criando até um possível atrito. Time com uma base ali que foi campeão da Champions em cima do City, perdeu o Lukaku. Na verdade, acho que se livrou do Lukaku, né? Porque o Lukaku não estava jogando muita bola, queria sair. E vai pegar um Everton que escapou do rebaixamento na temporada passada, né? Continua, se não me engano, com o Frank Lampard ali na frente da equipe como treinador, perdeu o Richarlison, isso é uma perda importante, tá? Então, na minha opinião, realmente o Chelsea aqui é favorito, mas jogando dentro de casa o Everton é chato, então vale também uma consulta nesse jogo para possível ler para a equipe em campo. Então eu vou levar esse jogo e o do Newcastle, que eu tinha comentado com vocês, para a gente comentar sobre esse jogo no domingo, se deu alguma oportunidade ou não, tá? E para fechar, os favoritos, a gente tem o Bahia contra o CSA. O Bahia dentro de casa deu uma queda nos últimos jogos, né? Se a gente pegar aqui, ó,
O Bahia venceu o Náutico, mas não vencia ninguém. Não venceu o Grêmio, o CRB, o Novo Horizontino, e tinha também alguns outros reveses, acho que é assim que fala, antes desse jogo da Copa do Brasil contra o CAP. Vamos dar uma olhada aqui no nosso PDF de apoio, no jogo do Bahia. O Bahia dentro de casa vem de 3-0 contra, se eu não me engano, minha memória, hein? Náutico, tá? Bahia tem 7 vitórias em 11 jogos, 64% das vezes ele sai na frente, isso é bom. Falha pouco em marcar e tem uma defesa sólida, isso é bom também, tá? O CSA, uma vitória apenas em 11 jogos fora de casa, saiu pouco na frente, falha bastante em marcar e tem uma defesa bastante vazada, vamos dizer assim. Na criação, o Bahia é melhor, inclusive também no aproveitamento, e o Bahia era para estar tomando um pouquinho mais de gol, mas acabou se mantendo ali numa média interessante, muito por conta da deficiência do adversário. E o time do CSA cede muita oportunidade de gol e também era para estar tomando mais gol. O único problema do Bahia é isso aqui, ó. O primeiro tempo do Bahia não é tão avassalador assim. O Bahia vence 36% dos primeiros tempos, o CSA vence 27%, né? O time do CSA não tomou nenhum gol, olha que loucura. O time do CSA não tomou nenhum gol fora de casa no primeiro tempo. Todos os 11 gols sofridos pelo CSA fora de casa foram na segunda etapa. Então buscar às vezes uma correção em lei CSA no primeiro tempo às vezes não vai ser tão bom, porque a odd já está alta, já está esticada, não tem tanto campo de correção, a não ser que o Bahia comece destruindo, aí pode ser que a odd corrija. Talvez o maior valor aqui esteja no segundo tempo, onde o CSA perde mais da metade, tomou 11 gols e aí o Bahia cresce com muitos gols, com bastante vitória. Então acho que o segundo tempo do Bahia aqui pode dar bastante oportunidade. Ficar de olho aqui nas bolas aéreas do CSA, porque o Bahia sofre bastante gol, mas também as bolas aéreas do Bahia, porque o CSA também sofre bastante gol aqui. Não me parece um jogo para over, pelo menos nas estatísticas, mas aí só vendo a questão da leitura, tá? Então se quiser trabalhar aqui num ler pior equipe em campo, rola. Mas de preferência eu vou olhar com muito carinho esse segundo tempo aqui, tá? Esse segundo tempo do jogo onde o Bahia acaba se mostrando melhor. E para fechar, os jogos parelhos. Aí nós temos vários jogos da Alemanha, né? O Borussia Mönchengladbach pega o Hoffenheim, dois times muito ofensivos, muito agressivos, com muita velocidade no contra-ataque. Esse jogo eu não vou trazer para o Match Odds, tá? Esse jogo eu vou trazer para o mercado de gols, over gols, que eu vou ficar de olho aqui. Tá? Eu acho que até caberia uma leitura para Match Odds, mas é um jogo muito arriscado pela característica das equipes. Tá? O Bochum contra o Mainz, aqui também dá para ficar de olho em gols, mas eu estou mais acreditando no Match Odds, até porque o Bochum se reforçou. Um dos jogadores que o Bochum trouxe, que me agradou muito, foi o Philipp Hoffmann, que jogava no Karlsruhe, um atacante que ajudou o Karlsruhe a se livrar do rebaixamento em 2019 com vários gols. Teve uma partida memorável contra o Arminia Bielefeld, onde o Arminia vencia por 3-0. O Karlsruhe fez, se eu não me engano, 3 gols com o Philipp Hoffmann e escapou, e foi um jogo de alavancagem muito boa. Um cara muito bom pelo alto, muito bom ali de forma de fazer o pivô. Então acho que ele vai ajudar bastante esse time do Bochum, inclusive já fez gols na pré-temporada e na DFB Pokal. Vale a pena ficar de olho no Bochum. O time do Bochum e vai fazendo um caminho assim parecido com o que tentou fazer o União Berlim, solidificando, se organizando. Ainda é um time fraco financeiramente, tá? Em alguns momentos ali da temporada passada até foi ameaçado de rebaixamento, então cuidado. Mas o time do Bochum, ele é bem interessante dentro de casa, tem uma organização muito boa. Eu acho que dá para ficar de olho sim numa possível correção de preço aqui. Eu já vou marcar antes de... Eu já vou esperar para marcar para não desconfigurar aqui o radar esportivo. O outro jogo com uma tendência boa de trabalhar Match Odds é o Augsburg contra o Freiburg. O Augsburg também não fez uma boa temporada no ano passado, o time brigou para não cair com o time do Hertha, até nas últimas rodadas, e com o Stuttgart também. E o Freiburg já teve uma temporada muito interessante, se eu não me engano foi vice-campeão da Pokal, né? Acho que os últimos jogos do Freiburg foram esses mesmos, deixa eu ver aqui. Últimos jogos do Freiburg, o Kaiserslautern na Pokal, isso mesmo, 1-1 com o Leipzig, e aí o Leipzig acabou sendo campeão, tá?
O Freiburg também inaugurou ano passado o seu estádio, o belo estádio do Freiburg, o time participando de competições europeias. Enfim, muito sólido, na minha opinião, muito forte na bola aérea. Junto com o Regensburg na Bundesliga 2, o Freiburg era um dos times assim que mais marcava de bola parada, não só de cabeça, mas tem um batedor de falta também muito bom. Então vale a pena ficar de olho. Vamos ver se o Augsburg dentro de casa vai dar trabalho, né? Mas também dá para buscar aqui correção de preço. E esse jogo do Borussia Dortmund com o Leverkusen, para mim, é um jogo para gols. O Leverkusen já começou pressionado, né? O Leverkusen foi eliminado da Pokal no primeiro jogo que fez contra um time que subiu da terceira para a segunda da divisão regional, da quarta divisão para a terceira divisão, que foi o Elversberg, que eliminou o Bayer Leverkusen fazendo 4-3. Isso aqui não é penalidade não, tá? É tempo normal. E realmente o Leverkusen entrou de salto alto, desorganizado, desconcentrado e acabou sendo eliminado. Então, vale a pena ficar de olho aqui nesse jogo do Leverkusen com o Dortmund, até porque a gente sabe do Leverkusen, do poderio ofensivo do Leverkusen, que mesmo perdendo o Alario para o time do Frankfurt, continua sendo muito boa ofensivamente. Tem lá o Patrick Schick, que é um excelente goleador, tanto de cabeça quanto pelo chão. Tem lá o Diaby, tem um monte de jogador bom no Leverkusen que eu gosto bastante. E o Dortmund, né, que por mais que tenha perdido o Haaland, continua muito bom na parte ofensiva e cede bastante espaços também. Então esse jogo para mim é um jogo para over goals. Bom, deixei para o final o Campeonato Brasileiro propositamente. São 5 jogos parelhos, tá, de equipes parelhas, com preços quase iguais, com algumas pegadinhas que a gente vai conversar aqui, tá? A primeira pegadinha é o do Avaí com o Corinthians. O Corinthians tem o jogo contra o Flamengo na terça-feira, o jogo da volta da Libertadores em 4 dias, tá? E o Corinthians já teve um revés contra o Atlético Goianiense em Goiânia, na Copa do Brasil, e já teve um revés contra o Flamengo na Libertadores em casa por 2-0. Então é muito provável, tá? Não vou dizer que é certeza, que o Corinthians entre com um time alternativo contra o Avaí. É por isso que essa odd do Corinthians talvez esteja até mais alta. E o Avaí dentro de casa faz bons jogos, tá? Então se você veio com o intuito de trabalhar aqui alguma coisa em leia ao Avaí, eu deixo um conselho para você tomar um pouco de cuidado com o que o Corinthians pode apresentar, principalmente em relação à desconcentração, focando mais na Copa do Brasil. A gente vai pegar aqui no PDF de apoio rapidinho. Eu desconfigurei aqui ele, aqui ó. O Corinthians tem 4 vitórias fora de casa, o time tem 16 gols sofridos, não sai na frente com pouca frequência, até uma frequência relativa, mas o time do Avaí tem 70% das situações onde ele sai na frente. O time não falhou em marcar em nenhuma situação dentro de casa, mas acaba sendo um time que toma gol com uma determinada frequência. Contra o Flamengo, que foi o último jogo recente do Avaí em casa, onde ele perdeu por 2-1, o time produziu bastante na marcação ofensiva, principalmente a marcação alta, e também nas bolas aéreas, tá? Eu já vou mostrar ali um defeito do Corinthians que pode ser um problema aqui. O Avaí é um time que que venceu 50% dos primeiros tempos que fez em casa, só perdeu 10%, tem mais gols feitos do que sofridos. O Corinthians perdeu 60% dos primeiros tempos fora de casa. Esse é um número grande, mas é um time que consegue marcar também na primeira etapa. Já o segundo tempo do Avaí, assim como foi contra o Flamengo, não é bom. O time cai de produção, passa a perder mais, passa a vencer menos e toma também mais gols, tá? Um grande problema aqui é que o time do Corinthians tem 6 gols já sofridos de cabeça. Isso pode ser um probleminha, né? Para não dizer o contrário, contra esse time do Avaí, tá bom? Me parece um jogo, dependendo do elenco que o Corinthians colocar em campo, até para a possibilidade de over 1,5, até over 2,5, né? O Avaí dentro de casa tem 80% de over 1,5, mas eu quero deixar salientado aqui essa possibilidade da gente ter um Corinthians misto. Isso pode significar um problema, tá? Outro jogo que a gente tem aqui é Botafogo e Ceará, que não tem tanto a acrescentar assim, né? Os dois times, se a gente colocar casa e fora, o Botafogo vem, se eu não me engano, de vitória no último jogo dentro de casa, contra o Atlético Paranaense. Aqui foi no Campeonato Brasileiro. O Botafogo fez um jogo inicialmente não muito bom, foi um jogo onde deu leitura para a lei Botafogo, mas depois inverteu. O Botafogo acabou melhorando e o Cap estava, pelo visto, focado na Libertadores, né? Estava com o time bem mexido.
e o Botafogo acabou vencendo. O Ceará teve uma derrota para o São Paulo na Copa do Brasil e, além disso, teve uma derrota para o Juventude. Vem de 2 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro para Fluminense e Juventude, mas não é um time ruim, tá? O grande problema é o seguinte: o jogo da volta contra o São Paulo é no dia 10, então, de novo aqui, pode ser que o Ceará utilize um elenco alternativo para jogar contra o Botafogo. O Ceará que está aqui na 14ª colocação, está ameaçado, mas nem tanto, então pode ser que o Botafogo encontre valor aqui e a gente, obviamente, tem algum valor para trabalhar contra o Ceará. O principal jogador do Ceará é o Mendonça, para contra-ataque é um jogador muito bom, então se for trabalhar algo contra o Ceará, cuidado em situações aqui onde o Mendonça pode estar em campo, tá? Verifica isso, porque é importante. Deixa eu buscar aqui em cima esse jogo do Botafogo, se eu não me engano é o primeiro jogo que a gente tem aqui, só para ver se tem algo importante para bater aqui. Acho que, de maneira geral, o Botafogo dentro de casa não vem cumprindo tanto o esperado, o Ceará também não. São 2 times que criam poucas oportunidades e têm um aproveitamento abaixo. O Ceará cede um pouquinho mais de oportunidade. O Ceará é melhor no primeiro tempo fora de casa do que o Botafogo, tá? O Botafogo vence bem menos, mas o Botafogo tem um crescimento tanto dentro quanto fora de casa no segundo tempo. Tá? O Ceará também tem sofrido bastante gol de cabeça e o Botafogo é um bom time aéreo. Também pode ser uma situação interessante ficar de olho num Lei Ceará, caso o Ceará entre com um time alternativo. Outro jogo que a gente tem aqui é o Atlético Goianiense contra o Bragantino. O Goianiense também tem o jogo da volta contra o Clube Nacional. O Nacional venceu por 1-0 lá no Uruguai e, de novo, outra vez eu vou falar aqui que o Goianiense pode ter um time alternativo, até porque o time tá mal no Brasileiro, mas teria uma chance imensa de passar para as semifinais da competição sul-americana, que seria obviamente muito bom financeiramente para a equipe. Então, se o Goianiense vier com um time misto aqui, a gente pode ter uma oportunidade de trabalho contra o Goianiense, tá? E deu para ver que o Goianiense às vezes está bem desfocado no jogo que o Goianiense fez com a América, onde tinha o jogo de ida contra o, se eu não me engano, o Nacional, e ele acabou se desfocando um pouquinho. E para fechar, São Paulo e Flamengo. O São Paulo tem o jogo da volta contra o Ceará na Sul-Americana no dia 10, tá? E o Flamengo tem o jogo da volta contra o Corinthians no dia 9. O Flamengo já está certeza que o Flamengo vai jogar com um time misto, alternativo, o time que jogou contra o Atlético Goianiense, se eu não me engano, na última partida que o time venceu por por 4-1, tá? Deve jogar esse time com Vidal, Cebolinha, Vitor Hugo. E o São Paulo eu não sei dizer se o São Paulo vai poupar algum jogador ou não, tá? Imagino que possa sim fazer uma rotação de jogadores para tentar buscar essa classificação para a semifinal da Sul-Americana, tá? Então, de novo, é um jogo parelho, um jogo bem pegado. É difícil utilizar até as estatísticas aqui, porque o time do Flamengo reserva, ele está sendo observado agora, né? Então é mais complicado de a gente utilizar um pouco mais de estatística, mas dá para olhar aqui, ó, o São Paulo com 4 vitórias dentro de casa, o Flamengo com 3, o Flamengo é um time que raramente sai na frente fora de casa, mas a gente sabe aqui que podemos ter a incidência de times alternativos. Enfim, o Flamengo costuma fazer primeiros tempos não tão bons, melhora no segundo, e o time do São Paulo tem bons primeiros tempos. Esse jogo também pode ser pautado por bolas aéreas. Olha só, o Flamengo tem 10 gols de cabeça e o São Paulo tem 11. Mas, de novo, é muito aleatório falar sobre o elenco do Flamengo e do São Paulo, porque o Flamengo é certeza que vai jogar com um time misto e o São Paulo também pode mesclar alguns jogadores. Isso pode causar algum tipo de ruído aí na nossa análise. O Juventude com o América eu vou eliminar aqui pela quantidade de jogos que eu vou colocar no meu dia, então ele vai estar aqui no PDF de apoio, eu vou até passar ele aqui para você falar para mim, o Theo não mostrou Juventude e América, é um jogo que eu queria fazer, eu não adquiri o PDF de apoio, mas ele não colocou na tela para mim, então eu vou colocar aqui para você, ó. Vou passar bem devagarzinho para você ver o Juventude com o América, ó. Esse é um jogo que eu não pretendo fazer, mas me parece bem parelho, principalmente pautado pelas bolas aéreas. O Juventude tem usado isso como grande arma da equipe. Beleza? Os principais jogadores estão aí embaixo também para vocês verem. Então é isso. Não necessariamente eu vou conseguir fazer todos esses jogos, a gente é ser humano, né? Eu preciso
ir no banheiro, eu preciso comer, tem sempre sábado, chega sempre visita aqui no sítio. Cara, isso é a vida normal, é a vida como ela é, tá? Se eu conseguisse parar aqui das 8h30 até as 20 horas para fazer só isso, seria muito bom, mas também em alguns aspectos da vida muito ruim, tá? Então deixa acontecer. Vou tentar aproveitar as oportunidades que eu tiver da melhor maneira possível, fazendo o simples, não inventando moda, isso que é o mais importante. Não adianta eu botar 50 jogos para fazer e inventar 200 métodos para esses jogos. Eu vou fazer o simples. Tem oportunidade, eu vou estar dentro, não tem, vou estar de fora. Beleza? E essa é a dica que eu deixo para vocês. Faz o simples, não inventa moda. 40 minutos, tem que melhorar isso aí, hein? Fala demais esse Theo Borges. Meus amigos, um abraço. Fiquem com Deus. E até amanhã. É sempre um prazer.